Já estamos de volta com Hora Geral nesta quinta-feira. Vamos conhecer um pouco mais de esporte agora? Vamos lá. Há pouco mais de um mês para a estreia da Portuguesa Santista no Campeonato Paulista da Segunda Divisão, o volante Joeber, um dos remanescentes do elenco de 2014, falou sobre o trabalho realizado na pré-temporada e expectativa para a campanha de 2015. O volante acredita que o elenco está forte para a disputa do estadual e aponta o estádio Eurico Mursa como fator importante para a conquista do principal objetivo, que é o acesso à Série A3. Joeber também comentou sobre avaliação física e prevenção de lesões. Ele disse que dá segurança a saber quais são os nossos limites e como está a nossa força. O atleta ainda disse que o grupo não está fechado, mas está ficando com a cara do treinador Serginho. Joeber concluiu comentando que o time vai com tudo para o acesso neste ano. Não, vamos lá, a nossa portuguesinha. Meu amigo Fernando Chagas, tudo bem, Chagas? Tudo bem, bom dia, Douglas. Bom recebê-lo aqui mais uma vez, Chagas. O prazer é meu. Chagas, eu já vou direto ao assunto. O ministro falou que não existe caos político. Será que ele vive no mundo de Oz? Será que ele vive num outro mundo? Ou nós que somos extraterrestres, Chagas? Antes de mais nada, bom dia a todos, né? É surpreendente realmente o ministro José Eduardo Cardoso, né, ter essa visão hoje do Brasil. Eu acredito que seja mais um discurso dos marqueteiros da Dilma Rousseff para mostrar uma nova realidade. Talvez uma agenda positiva? Mas hoje não engana mais. Depois do que ocorreu na campanha, que houve uma distorção dos fatos, para não dizer mentiras, e hoje a realidade se impôs e revelou como está a situação do Brasil, eu acredito que seria melhor, tanto para os ministros, como principalmente para a presidente Dilma Rousseff, fazer a meia-culpa. Olha, nós erramos, precisamos recuperar, precisamos da colaboração do povo brasileiro e nós vamos cortar na carne, começando a diminuir principalmente as despesas do governo, diminuir os 39 ministérios, aí sim sinalizaria. Mas é principalmente isso, é dar um recado para a sociedade, olha, nós erramos, nós estamos tentando consertar, nós precisamos do apoio de vocês. E o que mais me surpreendeu não é só o José Eduardo, foi o Miguel Rosseto, o secretário-geral da presidência. Depois daquela movimentação que nós vimos no domingo, ele vira imediatamente em público e dizer que aquilo era apenas uma manifestação de eleitores que não votaram na Dilma. Ainda que fosse, são brasileiros e o governo deve ser para todos e não para parte da população. E ontem a pesquisa da Datafolha mostrou que o brasileiro, de uma forma geral, está realmente irritado com o governo federal atualmente, principalmente aqueles que acreditaram na proposta da Dilma Rousseff no período eleitoral. E cabe aí ao ministro Rosseto, que eu falei na abertura do programa, às vezes a gente tem vontade de falar certas coisas, mas acho que não chega aos ouvidos, mas a gente provoca a discussão no Hora Geral. Então, eu falar para o Rosseto. Rosseto, esses 13% aí de aprovação da Dilma, um número bem pífio, significa então que só foram esses 13% que não votaram na Dilma? Não é questão de... colando o discurso dele, porque se são esses 13% que estão dando aí uma avaliação negativa para presidente, então significa que só esses 13% é que não votou na Dilma? Não, e mostra a alienação, né? A alienação do Ministério e o isolamento da Dilma. Isso que preocupa, ela está isolada. Ela tenta sair para se defender, mas ela vai com o discurso equivocado. Ela tem que mostrar para a população, para resgatar a credibilidade e até a confiança dos investidores. Olha, nós vamos mudar o país, nós vamos fazer uma revisão de nossos conceitos e vamos pedir a colaboração da população e dos investidores. Enquanto ela não fizer isso, vai ficar sempre aquela dúvida, principalmente no aspecto da revisão da política econômica do país. Ela até agora não defendeu veementemente a reforma fiscal, principalmente a reforma fiscal. Diminuir gastos e, na medida do possível, aumentar a arrecadação. E justamente é isso que ela não está fazendo, ela não está defendendo essa proposta, porque toda vez que se fala em aumento de arrecadação, a população reage. Mas para que a população reagisse positivamente, é o que eu já falei, ela tem que cortar na carne, né? Vamos diminuir esses ministérios,
diminuindo esse ministério, está mostrando para a população que ela Que ela está também cortando na cara. está também colaborando. Agora, depois de todos os erros durante 4 anos e do período eleitoral em que ela faltou com a verdade, chegar para a população, pedir apoio, principalmente o seu eleitorado, Douglas, o seu eleitorado que acreditou na proposta, fica revoltado. Chagas, e essa discussão ontem do ex-ministro, né, Cid Gomes, do PROS, enfrentando aí e xingando literalmente o presidente da Câmara Federal, o Eduardo Cunha, né? Isso. E inclusive usando até dizendo que ele é um achacador. Né? Ele já tinha falado que eram 400 achacadores, né? Que o Congresso Nacional tinha 400 achacadores. Logicamente, o Poder Legislativo chamou o ex-ministro da Educação para se retratar. Ao contrário, ele partiu para o ataque. Ele sabia que ele já tinha caído. Provavelmente vem uma reforma ministerial, até para tentar salvar o governo da Dilma. E ele era um dos que estavam para serem exonerados. Então, ele já sabendo disso, ele foi, e quando todo mundo esperava que ele se retratasse, ele já tinha pensado, já foi caso pensado, ele foi para o ataque. Só que nesse ataque, independente de falar a verdade ou falar mentira, independente disso, ele era um representante, naquele momento, do Poder Executivo. E ele ofendeu um outro poder, o Poder Legislativo, e mais do que isso, agrediu todos os deputados e agrediu também as siglas partidárias. Se está certo, está errado, o pensamento dele... Não cabe a ele esse julgamento. Não cabe a ele. E ali, na instituição, é a mesma coisa. Eu vou lá na torcida do Santos, do Corinthians, do Palmeiras e grito contra essas torcidas. O que vai acontecer comigo? Eu vou ser linchado. Foi o que ele fez. Ele só não foi trucidado ali pelos políticos, porque ali tem um ritual que deve ser respeitado, que ele não respeitou. Independente de ser verdade ou mentira e de ser o seu pensamento. Seu pensamento não era para ser expresso ali. Ele foi ali para se retratar ou então confirmar aquilo que ele disse, mas de outra maneira. Chagas, existe um personagem que eu julgo importantíssimo de toda essa limpeza que está em curso no nosso país, aproveitando aí até uma frase do Mário Sérgio Cortella, que ele não está tendo um espaço que eu julgo que deveria ter. E eu quero que rapidamente você explique qual a importância do juiz do Paraná, Sérgio Moro. Fundamental. Se não fosse essa, eu não digo, vamos dizer, independência, autonomia do judiciário e a mão firme e a posição dele de consciente de buscar a verdade e sem pressão, foi fundamental para que tudo isso fosse revelado. Se não fosse o juiz Sérgio Moro, se não fosse o Ministério Público do Paraná, se não fosse a Polícia Federal do Paraná, se não fosse tudo isso, principalmente o juiz Sérgio Moro, com essa mão firme, com pensamento fixo, sem sofrer pressão, e mesmo sofrendo pressão, ele resistindo, nós não teríamos revelado todo esse escândalo que foi o Petrolão. Como que você falou no início do programa, tem uma avaliação realmente que é de 44 bilhões de desvio da Petrolão. Bilhões. 44 é uma avaliação apenas. Muitos acreditam que seja mais. Mas se não fosse o juiz Sérgio Moro, se as instituições no Brasil não funcionassem, e não foi uma dádiva do Poder Executivo, não foi uma concessão da presidente Dilma. A Constituição garante autonomia, não a independência, autonomia do Ministério Público, da Polícia Federal e principalmente do Poder Judiciário. Mas não adianta só a autonomia, se não tiver a coragem que o juiz Sérgio Moro teve. Chagas, hoje está previsto o depoimento da CPI do Renato Duque, né? Que ele também trabalhou na Petrobras, foi um ex-diretor, e inclusive a informação que eu tenho através da imprensa é que ele inclusive foi o indicado pelo José Dirceu. Isso, pelo PT. Pelo PT, pelo Partido dos Trabalhadores. E parece que reserva uma tarde muito acalorada com relação às respostas e à colaboração que ele pode dar como delator. Você vê aí mais elementos, mais novidades nesse depoimento do Duque hoje à tarde? Se ele seguir a orientação dos seus advogados e do PT, ele deve ter um posicionamento leve, ele não deve partir para o ataque. Agora, se ele pensar nele, na defesa dele, o que é importante para ele, para amanhã e depois, ele não ser o único punido quando os demais estão fazendo delação premiada para diminuir a pena, ele revelaria os fatos. Então, agora, nesse momento, ele deve estar sentado com os advogados, pensando,
sigo a orientação do partido, defendo o partido, defendo a Petrobras, defendo essa posição que é o que o governo quer, ou salvar a minha pele. Se ele quiser salvar a pele dele, ele vem e revela como os outros estão fazendo, como um executivo da Engevix, que já mostrou todo o esquema, como funcionava. Está na primeira página do Estadão. Do Estadão, Ele isso. disse que pagou 10 milhões de propina. Ele até usou uma frase bastante interessante. Para passar nessa rodovia da Petrobras, tinha que pagar vários pedágios. Isso aí mostra tudo o que ocorreu. E não adianta mais esconder. Eu no posicionamento dele, eu salvaria a minha pele, Douglas. Lógico, mostraria o que aconteceu até para eu não ter a punição. Por exemplo, hoje o José Dirceu, com o mensalão, está solto, está em casa, na prisão. Porém, o Marcos Valério está preso por 30, 40 anos. Então, aí é uma questão de posicionamento. Vou manter a defesa do PT? Vou manter a defesa do governo? Ou vou salvar a minha pele? É uma opção dele. Agora, Chagas, tem uma pergunta aqui da Clarissa Novaes da Ponta da Praia, e ela faz o seguinte questionamento aqui no Hora Geral. Ela diz assim: tem quem diga que se o movimento de domingo fosse sério, haveria também protesto contra empresários magnatas que corrompem a nação. Você concorda com isso? Olha, de uma forma geral, houve um protesto contra a corrupção. O foco central foi o protesto contra a corrupção. Aí envolve o governo, envolve os empresários, principalmente as empreiteiras, e envolve os políticos. Esse protesto contra a corrupção envolveu todos, tanto que você vê que não tinha partidos políticos nas manifestações. Era também uma manifestação contra os partidos políticos, que não desempenham adequadamente seu papel. Mas não só foi contra a corrupção, foi contra a recessão econômica e também foi contra, principalmente, o atual governo. Então, esses 3 pontos foram fundamentais. E além daquele que eu já tinha falado no início do programa, né? As distorções dos fatos na eleição, isso irritou muito o brasileiro, principalmente quem votou na Dilma. Eu acho que o que é mais duro aí para o brasileiro é chegar e falar uma coisa: fiquem tranquilos, não vou aumentar a energia, nem que a vaca tussa. Aí a vaca tossiu e ele aumentou a energia. Eu estou falando de um item, né? As questões trabalhistas, por exemplo, os direitos sociais, exatamente. A Petrobras. Quando a presidente Dilma diz que vai vender ativos, o que é vender ativos? É privatizar. Só que ela não fala privatizar, ela vai vender algumas subsidiárias, quer dizer, algumas empresas que são da Petrobras. Isso aí, quando você vende para o particular, o que é isso? É privatizar. Só que ela diz que isso aí é venda de ativos. Realmente, no mercado financeiro, a gente fala venda de ativos. É igual falavam recentemente, né, que não é caixa 2, é dinheiro não contabilizado. Não contabilizado. O Antônio Soares acabou de mandar uma pergunta pelo WhatsApp aqui para o Hora Geral, meu amigo Fernando Chagas. É a seguinte a pergunta dele: a oposição vai entrar com um pedido para Dilma ser investigada? Será que isso vinga? Eu vi o Aécio Neves ontem falando que já fez um pedido, né? Mas eu acredito que, vamos ser claros, impeachment hoje, eu acredito que seja muito difícil. Para ter um impeachment, precisaria ter um fato neste governo, nesses 2, 3 meses de governo, que ela tivesse cometido um crime de responsabilidade. Acho isso muito difícil. Acredito sim que até por uma medida política, o Aécio Neves, partido de oposição, peça a investigação. Mas eles sabem de antemão que dificilmente neste momento a Dilma Rousseff será investigada. Precisa ter um fato muito grave provando que ela está envolvida com tudo isso neste governo, não no governo passado que também foi dela, mas neste governo, para ter um impeachment. Talvez, Chagas, foi uma forma da oposição mostrar para a população: tá vendo? A gente também pediu impeachment. Porque eu me lembro, na época do Mensalão, conversava até com um amigo na época, ele falava: poxa, a gente está vendo a banda podre da política. E cadê a banda boa que deveria surgir e cobrar mais decência da classe política? Nesse caso, eu digo para você, cadê a oposição? Qual seria o papel da oposição neste momento? A oposição, principalmente, seria investigar na CPI, investigar seriamente. Esse eu acho que é o grande papel da oposição. E também ter uma alternativa para o que está aí. Alternativa em termos de ética, de moralidade e também de um novo plano para o Brasil resgatar a credibilidade, a confiança do brasileiro e do investidor para crescer, voltar a crescer novamente.
Chagas, eu peço a licença, um rápido intervalo. Na sequência, eu continuo conversando com o cientista político e tem mais perguntas pelo 3041-6777. Eu volto já com Hora Geral.